Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor da saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. O nosso programa é transmitido pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, na África, em Luanda, no Oriente Médio, no Líbano, em Perth, na Austrália, que é o lugar mais distante, que eu tenho uma amiga lá chamada Cláudia, que com a família toda, filho engenheiro, nos assistem lá, e no Azerbaijão, em Baku, um amigo meu, o Alexandre, engenheiro, nos assiste também lá. Então, no mundo todo, quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. A gente fica muito feliz por isso. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas. Por neurocirurgia, neuroclínica, neurointervenção, que é tratar por cateterismo as doenças do cérebro. Comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, meus amigos. E o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje já ficou meu amigo. A gente conversou bastante antes de começar o programa. É o engenheiro André Queiroz. Ele é o engenheiro-geral da Rede Adventista de Saúde. André, agora que ficamos amigos, eu vou te chamar de André. Tá? Bem, pode me chamar de Eduardo. Tudo bem. É que a maioria dos convidados são meus alunos. Eles me chamam de professor. Tudo bem. André, nós te convidamos hoje para falar de sustentabilidade, né? E a pergunta que toda a sociedade civil quer saber, o que é sustentabilidade? Eu estou te perguntando isso porque eu sou amapaense. Uma época, o governador de lá, ele dizia, o meu governo é sustentável. Com sustentabilidade, ninguém sabia o que era, né? Tinha gente que achava que é porque ele ia pagar o carnaval. Mas tudo Correto. bem. Então, conta para mim aí, o que é sustentabilidade para a gente começar a conversar? Tudo bem, doutor. Até porque você é um engenheiro. Isso. Normalmente vem médicos aqui, você é um engenheiro. Então, super legal isso. Legal, doutor. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, amigo Eduardo, pelo convite. Obrigado ao Grupo RBA. Obrigado por todos que nos assistem agora nesse momento. Então, doutor, sustentabilidade. Nós temos 3 pilares que garantem essa formação dessa palavra, que seria o pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico. Quando nós tratamos esse termo de sustentabilidade na questão hospitalar, nós podemos tratar também nas 3 vertentes. Hoje, o nosso hospital ele está trabalhando com essas 3 vertentes, com esses 3 pilares. Na área social, através dos nossos projetos de atendimento aos ribeirinhos, através da sustentabilidade econômica, que é a parte interna, a parte administrativa do hospital, e a parte ambiental, que também envolve um pouco dessa parte econômica, um pouco dessa parte social e também a parte de nossos novos projetos. Certo. Então, a gente consegue englobar em um só projeto aquilo que nós chamamos de sustentabilidade. Fantástico. André, como surgiu a ideia, um hospital, mexer com meio ambiente, sustentabilidade? Como surgiu? De quem foi a ideia brilhante? Doutor, essa ideia partiu da direção do nosso hospital, o nosso diretor administrativo, juntamente com um corpo técnico, com uma equipe, e lançou esse desafio para a gente. Nós começamos esse projeto há 4 anos atrás com uma parceria com uma empresa privada numa localidade aqui próxima à nossa região, que é Barcarena, com um hospital... O Hospital Adventista de Belém tem
um filhote assim? Temos uma unidade que tem 3 anos de vida. 3 anos de vida e fica na localidade de Barcarena, na Vila dos Cabanos. Certo. E lá começou esse projeto de trabalhar um hospital sustentável devido àquela situação daquela região. É uma região de muita indústria, é uma região que necessita desse cuidado também social e é um interior do estado. Assim como a nossa capital, por várias áreas da nossa capital, nós não temos o saneamento correto como nós devemos ter. Então, se você é uma empresa, se você é um hospital e você trata esse resíduo de uma forma diferenciada, você ajuda todo aquele meio ambiente, você acaba não produzindo aquele resíduo hospitalar e degradando o meio ambiente. Então, essa foi a nossa primeira preocupação. Era isso que eu ia te perguntar. Quais são essas práticas sustentáveis? Isso, doutor. Da expansão lá do Hospital Adventista. Então, esse projeto começou com Barcarena, nós trabalhamos 4 frentes. 3 delas a gente pode dizer que nós aproveitamos o recurso que nós temos aqui na nossa região, que é se tratando de energia fotovoltaica, a própria água que nós temos aqui em abundância, que é a água da chuva, nós fazemos o reaproveitamento dessa água para que a gente possa usar nos nossos vasos, para que a gente possa usar nas nossas áreas externas, para que a gente possa usar para lavar uma calçada, para fazer uma... Isso é mega importante. Nós temos um tremendo calor, então Exato. Sol quase que o ano todo. O ano todo. Então, energia fotovoltaica, parte 1. Parte 1. Depois, nós temos uma quantidade enorme de água. Reaproveitar a água. Exatamente. Esse projeto... Ele hoje existe em Barcarena, existe na Vila dos Cabanos e é o que nós estamos trazendo para nosso novo hospital que está surgindo agora na nossa unidade em Belém. Então, esses projetos eles já existem, eles já dão certo em Barcarena e a gente trouxe eles para cá para uma realidade bem maior, uma realidade bem mais complexa, uma realidade que engloba outros 6 projetos que nós temos durante esse ano, que trabalha toda essa parte de investimentos, a parte de expansão do próprio hospital, que envolve também a parte médica, a parte direcionada, mas também envolve a parte da edificação como um todo. Então, as nossas edificações, elas são chamadas de construções limpas. Nós trabalhamos com pouco resíduo, com pouca madeira, podemos dizer assim, com muito pouco material que ele vai ser degradado e vai, assim, de certa forma, contribuir para que a gente tenha um ambiente, uma degradação maior do meio ambiente. Fantástico. Então, desde a edificação, Eduardo, nós conseguimos pensar nesse projeto para que a gente já tenha uma obra limpa, uma obra seca e lá no futuro, na operação, a gente colher esses frutos com energia fotovoltaica, uma estação de tratamento de esgoto hospitalar. Nós tratamos desse esgoto, aquela secreção, aquele resíduo que sai, que entra na rede sanitária, ele já é tratado. E assim que ele é despejado no esgoto da cidade, ele já é um esgoto totalmente tratado. Fantástico isso. Fantástico mesmo. Isso é a primeira vez que eu estou conversando sobre isso aqui na nossa região. Tá? Já existe, assim, essas práticas sustentáveis no Brasil? Já é uma rotina ou estamos implantando devagar? A gente tem poucos hospitais que trabalham nessa prática. Nós temos as leis que regem, as leis ambientais que regem isso e já, doutor, intensificam essas práticas. Porém, ainda é muito tímido a questão hospitalar trabalhando com isso. Nós temos alguns hospitais em São Paulo e acredito que na nossa região Norte e Nordeste nós seremos o primeiro hospital a trabalhar desta forma. Os tratamentos de resíduo normais existem, as coletas seletivas, as coletas hospitalares, separado o que é resíduo limpo, do que é resíduo sujo, daquilo que pode ser jogado no lixo comum e aquilo que vai ser tratado de certa forma. A gente já está pensando de uma outra forma, aquilo que entra e que ninguém vê, aquilo que sai no esgoto sanitário, é aquilo que a gente quer tratar. E isso, doutor, traz, de certa forma, uma autonomia para a gente. Isso nos dá celeridade nos nossos processos. Isso faz com que dê garantia aos nossos processos. Olha, André, isso é fantástico mesmo. Até porque na nossa região, não, no país, existe uma quantidade enorme de
de cidades que não têm tratamento de água, Exatamente. não tem esgoto. Exatamente, doutor. Né? O pessoal diz, essas coisas que ficam debaixo da terra, ninguém quer fazer. Ninguém vê. Então, os políticos não pensam nisso. A gente está falando isso aí há 40 anos e ninguém pensa nisso como uma realidade até para o futuro, já que a gente está falando de sustentabilidade. Exatamente. Agora, me fala uma coisa. O Hospital Adventista deu uma repaginada mega importante nos últimos anos. Correto. Eu fazia cateterismo lá. Eu não faço mais porque eu parei de fazer cateterismo, até por uma questão de idade, de tudo mais. Eu parei de fazer cateterismo em dezembro do ano passado. Mas eu fazia cateterismo lá e, de repente, a gente viu a evolução de tudo, de UTI, das unidades, do corredor bonito para a gente andar. É verdade. Isso foi um salto de qualidade, assim, absurdo aqui em Belém. E como essa modernização do Hospital Adventista de Belém contribui em termos para as condições emergenciais do mundo, em termos de pandemia, em termos de... Hoje a gente tem que se preocupar com o calor absurdo, com as secas, com as enchentes e com as epidemias. Em que é que ele evoluiu nesse ponto? Já que ele tem uma quantidade enorme de vidas para cuidar. Correto, doutor. Essa pergunta é uma das perguntas mais feitas hoje no nosso cenário, já que a gente vive um cenário mundial de grandes abalos, né, ao nosso meio ambiente. Certo. Então, doutor, o hospital, nós trabalhamos já desde a própria construção do novo hospital, que a gente está fazendo a expansão, pensando em quê? Pensando, se você vai atender, por exemplo, o que aconteceu agora recente no Rio Grande do Sul, certo. Por exemplo, os hospitais pararam, no sentido de que se você precisar fazer um exame de imagem, você não vai conseguir fazer. Então, qual é a ideia do hospital? É fazer com que todo o primeiro pavimento, que seria o pavimento térreo, nós não tenhamos instalações elétricas. Nós queremos fazer essas instalações tanto de elétrica, quanto da parte de TI, de infraestrutura, nos pavimentos superiores, porque eu garanto um mínimo de funcionalidade. Porque hoje você sabe, doutor, se tivermos elétrica, mas a gente não tiver um sistema funcionando, também não vai dar certo, eu não vou ter aquela agilidade que a gente precisa para dar um procedimento. Aí eu volto para o papel e caneta, que é aquilo que a gente, hoje em dia, já não é tão comum. A gente pratica sim, mas numa contingência. Mas o pensamento do hospital é que as nossas instalações elas sejam aéreas, nos pavimentos superiores, para que, caso tenha uma enchente, caso tenha um problema no pavimento térreo, a gente consiga fazer prever esse tipo de situação e a gente continue funcionando de uma certa forma normal, entre aspas. E também nós preparamos, nós temos um plano hoje, né, que a gente chama de plano de ação emergencial, que a gente está preparado para atender as catástrofes, tanto interna quanto as catástrofes internas. Atendimento de múltiplas vítimas, atendimento em caso de um apagão. Nós há 5 anos atrás, nós passamos recente, né? Aqui no próprio estado vizinho, nós tivemos 7 dias sem energia. Então, exatamente. Então, as nossas instalações estão preparadas para que a gente possa atender 72 horas, para que a gente possa chegar a 4 dias, 5 dias e funcionando com condições de atender não só aqueles que estão precisando, mas a normalidade do hospital como um todo. Então, esse projeto é pensando exatamente nesses tipos de situações. Então, já que nós vamos ser sustentável na parte social, econômica e ambiental e vamos nos preparar para esses novos desafios que virão. Como o nosso primeiro bloco acabou, no segundo bloco tu vai começando assim. Pelo que tu estás a me falar, vocês pensaram nisso bem antes da pandemia do Rio Grande do Sul, né? Bem antes do acontecido. Com certeza. Só um instantinho. Turma, a gente volta já com esse monte de super informação. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Voltamos nessa conversa de super informação sobre sustentabilidade nos hospitais, aqui em Belém, iniciando pelo Hospital Adventista de Belém, que todo mundo sabe. E André, o Hospital Adventista deu essa super repaginada, vocês estão dando uma arrumada em tudo. Esse fato que você pensou em pandemia, em enchente e tudo mais. Aí a pergunta que eu ia continuar. Esse projeto é de antes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Sim, doutor, sim. Como a gente tem um projeto em Barcarena, que vem de 5 anos atrás, nós já vemos pensando nessa maturidade de concepção do projeto para a nossa unidade de Belém. Já que nós somos bem maiores, a gente tem uma capacidade de internação muito maior, uma capacidade de consultórios muito maior. Então, quando nós pensamos que finalizou o projeto Barcarena, nós já iniciamos o projeto da unidade Belém. Como eu falei para o senhor, ele não é um projeto somente de uma construção. Eles são 7 projetos ligados a um todo, um planejamento geral. Então, envolve área assistencial, envolve a parte de TI, a parte de tecnologia de informação, envolve tanto a construção nova, de novos leitos, novos equipamentos de diagnóstico, envolve uma reestrutura para gerar um conforto melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente, já que o hospital completou 71 anos agora, esse ano, e aí a gente já vive um novo modelo, já vive uma nova reformulação para que a gente possa atender melhor a nossa sociedade de Belém. Quais os principais desafios ambientais que o hospital visa reduzir com a adoção das práticas sustentáveis? Bom, doutor, a primeira delas seria a questão econômica. Por exemplo, hoje nós consumimos uma quantidade de energia elétrica muito grande. E assim, não é absurdo falar que a gente tem praticamente 42 mil metros quadrados de área construída e de consumo de energia. Então, mesmo durante o dia, você está consumindo energia. A primeira prática delas é a gente trabalhar com um sistema fotovoltaico, na qual garanta para a gente essa sustentabilidade, tanto usando o recurso da natureza e trazendo esse recurso também em forma de economia. Já é um primeiro start, esse é um primeiro desafio, né? Já que nós temos sol o ano todo, a gente usa desse recurso para trazer, mas é um desafio poder trabalhar, porque você tá falando de uma área de 42 mil metros quadrados, então tudo que você vai fazer numa área dessa é um desafio muito grande. E detalhe, nós não estamos construindo o hospital do zero, o hospital está funcionando. Esse é um grande desafio, de trabalhar, fazer a edificação subir, ficar bonito, mas o hospital continuar funcionando. Então, a gente tem trabalhado muito, intensificado isso para que isso impacte menos para os nossos pacientes, para os nossos clientes e para a vizinhança também como um todo. Então, esse é um grande desafio, doutor, que a gente procura intensificar com outras tecnologias construtivas. Eu estou imaginando a economia que vai ser feita. Eu tenho um amigo que é dono de uma indústria aqui em Belém e há uns 3 ou 4 anos atrás ele falou para mim que a conta de luz era de 2 milhões. Eu fico imaginando de um hospital, eu não vou te perguntar quanto, mas com certeza o hospital é muito maior do que a firma dele, né? Então, 2 milhões por mês é um valor alto, né? Um valor muito alto. Imagino que
vai se ganhar com o sistema fotovoltaico. Com certeza, doutor. E diante disso, doutor, a gente também tem essas águas abundantes, nós temos chuvas o ano todo também. Então, nós vamos preparar esses reservatórios para que aquela simples lavada de calçada, aquela simples lavagem de rua, você conhece bem o hospital, nós temos ruas que cruzam ali o nosso hospital e a gente possa aproveitar essa água e poder fazer um reuso dela. Ou seja, eu tenho uma economia, eu não degrado o meio ambiente, eu não consumo mais água da própria concessionária. Então, eu trabalho social, econômico e ambiental numa só vertente, que seria esse reaproveitamento dessa água. Fantástico, fantástico mesmo. Olha, é uma ideia brilhante, assim, em termos geral. Eu nunca esqueço de uma manchete de jornal escrita: "Este rio é minha rua". Exatamente. Depois chuva. Né? Aquela quantidade enorme de... E detalhe, doutor, em cima ainda dessas vertentes de projeto, a gente também tem a estação de tratamento de esgoto hospitalar. Isso é um projeto que eu trato com muito carinho, porque aqui, doutor, o hospital é bem próximo aqui da rede RBA e a gente sabe que o bairro do Marco ele é um bairro que tem um saneamento básico bom, um saneamento básico diferenciado do restante da população. Mas a gente sabe que logo aqui atrás a gente já tem dificuldades com esse tipo de saneamento. Bastante. E é ali que esse esgoto vai, é para onde esse esgoto vai. Então, se eu faço um tratamento adequado, se eu faço um tratamento correto desse esgoto, eu posso dormir com a cabeça tranquila, botar minha cabecinha no travesseiro e dizer que eu estou trabalhando, estou operacionalizando normal, mas não estou degradando o meio ambiente. Eu estou garantindo o futuro da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, assim como de toda a sociedade também. Fantástico. André, a gente está falando de um assunto que ninguém pensava antigamente, né? Quando você pensa em hospital, só está pensando nos aparelhos, na sala de cirurgia. Na operacionalidade, Ninguém está pensando nos... eu lembro que eu sou professor da universidade, quando criaram o Hospital Betina, eu lembro que a parte mais cara do hospital não foi fazer o prédio, foi a parte de lavanderia, de cozinha, Exato. A infra, né? A própria infraestrutura do hospital. Que ninguém nunca fala, né? Não, ninguém nunca fala. Todo mundo quer o vidro espelhado, tudo bonitinho. Né? Exatamente. Dá muito trabalho isso aí. E esse pensamento de vocês, vocês saíram na frente, né? Isso é importante. Isso é importante. Sair na frente é importante. De repente muda toda a região. Pelo que eu ia perguntar para ti. Me fala uma coisa. Vocês vão servir de exemplo em termos de sustentabilidade. Como o hospital pode, digamos assim, colocar todo mundo junto agora, todo mundo seguindo atrás? Pelo exemplo de que vocês estão fazendo. É isso. Doutor, como eu sempre falo, o meio hospitalar, ele é um meio diferenciado das outras empresas. Então, a gente já tem muito isso nas grandes empresas, nas grandes indústrias, essa prática sustentável. Mas, como você falou, no ambiente hospitalar é um pouco mais difícil. Nós esperamos que não só nós, mas que todos os hospitais, todas as empresas, aquele pequeno, aquele médio, aquele grande empresário, possa pensar com carinho e vendo que isso dá certo. Doutor, sustentabilidade ambiental, social e econômica. Se você pensa nisso, você vai ter um retorno. Nas 3 vertentes, você não tenha dúvida. A gente espera que logo mais colhamos o resultado como estamos colhendo hoje em Barcarena. Barcarena é um protótipo, é um modelo que já deu certo. Agora, essa semana, nós tivemos a qualificação internacional do hospital. O hospital é um hospital certificado hoje em Barcarena com menos de 3 anos de vida. Com certificação internacional em Barcarena? Em Barcarena. O Hospital de Belém já tem várias acreditações. O Hospital de Barcarena é o primeiro. Então, com todas essas práticas, com todos esses pré-requisitos pensado, planejado, a gente não tenha dúvida, doutor, que é a receita do sucesso. E isso a gente já está colhendo em Barcarena. A gente já tem uma prática em Belém, mas esperamos melhorar. E esperamos que isso também sirva de exemplo para aqueles empresários, para donos de hospitais, para donos de empresas que possam pensar com carinho,
pensar nas nossas gerações futuras. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico porque eu acho que muita gente nunca parou para pensar sobre a sustentabilidade. Todo mundo, isso é o assunto do momento, mas ninguém parou para, sabe assim, e a minha casa tem estrutura para sustentabilidade? Né? Tem, como é que está a minha rua, como é que está o meu bairro, como é que está, o que é que os políticos que têm o poder de ter o dinheiro para poder mexer com isso estão pensando em fazer, né? Isso é uma coisa fantástica, até porque a gente mora numa cidade que está no nível do mar, né? Qualquer subida de mar aí a gente tem um desafio, exatamente. Né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre está abaixo do nível do mar. Por isso que aconteceu o desastre todo. Me fala uma coisa, como é que a sustentabilidade se torna aliada, essencial para a saúde, numa comunidade em tempos dessas crises ambientais? Então, doutor, voltando para... A gente nunca pensou em crise ambiental, né? Exato. Nunca pensou. Quando lá atrás, a gente conversando ali nos bastidores, você estava me falando ali da época bem antiga, dos anos 50, quando que nós iríamos pensar que hoje nós estaríamos passando por esse desequilíbrio ambiental? A palavra é essa, doutor, desequilíbrio ambiental. Tudo que você fez lá atrás é o que está se refletindo agora. Então, se você não tratou lá atrás, é como o senhor é médico, o senhor sabe que se não fazer a prevenção, a gente vai ter um problema futuro. Certo. Só que isso não é fácil trabalhar, doutor. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Nós que somos da área, a gente consegue entender, mas você chegar e fazer com que os grandes empresários, os diretores entendam isso, aí é um grande desafio. Mas nós largamos na frente, como o senhor falou, porque a nossa própria diretoria que lançou esse desafio também pensa em sustentabilidade, não somente em uma só vertente econômica, mas sim como um todo, como os 3 pilares da sustentabilidade. Então, doutor, é um desafio, de certa forma é um desafio você você pensar em não degradar o meio ambiente, sendo que pode ser que você não colha frutos agora, que esses frutos nós vamos colher para frente. Quem diria que os pioneiros do Hospital Adventista, que começaram com um barquinho, fazendo atendimento nos nossos rios aqui, imaginariam que após 71 anos nós teríamos um hospital desse de grande porte na nossa cidade. Fantástico. Então, é um projeto que é plantado agora, possa ser que a minha geração não colha, mas, como eu falei, a gente precisa fazer e acontecer para que lá na frente a gente colha os frutos. Com certeza, isso é básico em termos de sustentabilidade, para o futuro, para o nosso futuro. É para o nosso futuro, André, a gente está terminando. Considerações finais e aqui todo mundo dedica o programa. Ok, doutor. Eu queria agradecer primeiramente ao grupo, ao doutor pelo convite. Foi algo especial para a gente, não é do meu convívio, não é do meu dia a dia, mas eu queria agradecer em especial a minha família, a minha esposa, as minhas 2 filhas que sentem a nossa falta, né? A gente está num desafio grande aí desse projeto inovador. E eu queria dedicar a eles, mas também queria dedicar a nossa própria direção do hospital. Tem sido dias de muito desafio e eles estão ali com a gente, doutor. É incrível. A dedicação desses homens, desses servos, né, que a gente serve a Deus. E é impressionante. Eu queria dedicar a eles e queria também dedicar especial à minha equipe, que eu estou aqui agora, mas está tudo funcionando lá, está tudo, graças a Deus, está redondinho. E eu queria dedicar especial à minha equipe também. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Turma do Hospital Adventista, turma da engenharia, turma da equipe, da diretoria e para a sociedade como um todo que está tomando conhecimento dessa informação, o programa foi para vocês. Uma semana iluminada, ele volta para contar a evolução disso. Uma semana iluminada para todos e até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.